Pessoal, benefício em pauta hoje é o auxílio doença. A gente vai trazer nesse vídeo várias informações, tirando várias dúvidas que comumente os nossos seguidores deixam nos comentários. Mas antes de começar, queria fazer um convite rapidinho para você nos seguir. Confere aí se você nos segue. Se não nos segue, passa a nos seguir que você vai ficar atualizado de todas as novidades do direito previdenciário. Primeira dúvida: posso acumular o meu benefício de auxílio-doença com outro tipo de benefício previdenciário? A regra é que não. A grande maioria dos benefícios previdenciários e também os assistenciais, eles são inacumuláveis com o auxílio-doença. Mas há exceções, e são interessantes. E as exceções são as seguintes, pessoal. Receber auxílio-doença e pensão por morte. Isso é possível, tá? São fatos geradores diferentes. O benefício de pensão por morte, obviamente, a pessoa que o recebe, receberá na condição de dependente e não de segurado e instituidor, até porque o segurado e instituidor é quem faleceu. E o auxílio-doença na condição de beneficiário propriamente dito. Então, essa é a primeira. Outro benefício que é possível essa acumulação é com o auxílio-acidente, desde que os fatos geradores do auxílio-acidente e do auxílio-doença sejam diversos. Olha só, uma pessoa pode começar a receber o benefício de auxílio-doença em razão de um problema de pressão, por exemplo, tá? Um problema fisiológico. Essa pessoa, ela pode estar se locomovendo com uma motocicleta e sofrer um acidente. Em razão desse acidente sofrido, ela pode vir a receber o auxílio acidente sem prejuízo de continuar recebendo o auxílio doença. O que não pode, pessoal, é essa pessoa, esse segurado, receber os dois benefícios, auxílio doença e auxílio acidente, em razão do mesmo fato gerador. Por exemplo, em razão desse acidente de moto. Nesse caso, nesse exemplo, ele provavelmente sairia em auxílio-doença, porque inicialmente, ao que tudo indica, sua incapacidade seria total, e depois da consolidação das lesões e da diminuição da sua capacidade laboral, esse auxílio-doença seria convertido em auxílio-acidente. Então, seria um benefício consequência do outro, subsequente ao recebimento do primeiro. Segunda dúvida, pessoal: posso receber o auxílio-doença e continuar trabalhando? Pessoal, na grande maioria dos casos isso não é possível. Porém, há também uma exceção quando nós estamos diante de um caso em que o segurado ele exerce duas atividades e contribui para as duas frente ao INSS. E aí ele vem a se incapacitar para uma delas e continua apto a exercer a outra. Nesse caso, ele receberá o auxílio-doença em razão da incapacidade de uma das atividades exercidas e continuará trabalhando e recebendo o salário normalmente na outra. Pegando o gancho do auxílio-acidente, vem a próxima dúvida. Pessoal, olha só. Há diferença entre o auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente? Existe diferença sim. Os dois benefícios são distintos e possuem requisitos próprios. O auxílio-doença, ele vem cobrir, o auxílio-doença acidentário, ele vem cobrir uma incapacidade decorrente de um acidente ou decorrente de uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho que incapacita esse trabalhador temporariamente, tá? Enquanto que o auxílio-acidente, ele é decorrente de um acidente, tá? O fato gerador, porém, ele vem cobrir uma incapacidade de cunho permanente, definitivo. E, na verdade, pessoal, não é uma incapacidade propriamente dita, mas sim uma diminuição da capacidade laborativa frente à consolidação das lesões decorrentes de um acidente previamente ocasionado. Seguindo nas dúvidas, pessoal, o período de auxílio-doença ele pode ser computado como tempo de contribuição? Pessoal, assunto pacificado na nossa jurisprudência e a resposta é sim. O período de auxílio-doença ele pode sim ser computado como tempo de contribuição. O segurado que estiver em gozo de auxílio-doença, pessoal, e após a cessação do auxílio-doença vier a efetuar um recolhimento de contribuição previdenciária, todo esse período que ele ficou afastado
será computado como tempo de contribuição, ou seja, será somado com os demais anos, o restante do tempo de contribuição que ele tenha. E isso é muito importante, pessoal, porque tem muitos segurados que, se não levarem em consideração esse tempo de afastamento, eles não atingem o tempo mínimo necessário, por exemplo, para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E ao levar em consideração esse período, eles atingem esse tempo mínimo, se homem 35 anos, se mulher 30 anos. Então, assim, salva muitas aposentadorias, portanto, é muito relevante. Próxima dúvida, pessoal, se o tempo de auxílio-doença ele pode ser considerado como tempo especial. Além de ser computado como tempo de contribuição, ele ainda pode ser computado como tempo especial, certo? Então, assim, ficou 10 anos afastados, certo? Nós temos contribuição pré e contribuição posteriormente à finalização desse afastamento. E vamos dizer que essa pessoa exercia uma atividade especial antes de sair em gozo do auxílio-doença, por exemplo, o eletricista, que vem se incapacitar e fica 10 anos recebendo esse auxílio-doença. Além de computar esses 10 anos como tempo de contribuição, nós temos a possibilidade desse tempo ser reconhecido como tempo especial. E aí, pessoal, esses 10 anos de afastamento se tornam 14 anos de tempo de contribuição, porque nós teríamos a conversão desse período todo aí de 10 anos na razão de 1,4 para comum, tempo especial para comum. E aí atingiria esses 14 anos. Isso, obviamente, pessoal, estou falando antes de 13/11/2019, onde há a possibilidade dessa conversão de tempo especial em comum. Posteriormente a isso, a gente sabe que não há essa possibilidade. Pessoal, só uma observação. O decreto 10.410 de 2020 trouxe uma vedação desse reconhecimento do tempo de afastamento como tempo especial. Porém, pessoal, primeiro nós temos o tempus regit actum, antes da vigência do decreto não há qualquer óbice a esse reconhecimento, e mesmo posterior ao decreto nós temos ainda vigente o que o STJ definiu no tema 998 a respeito justamente desse assunto, que é ter reconhecido a possibilidade sim do reconhecimento desse tempo de afastamento como tempo especial, além de tempo de contribuição. Então, nós não sabemos se o STJ vai fazer algum tipo de adequação, modificação nesse entendimento que há pouco tempo ele exarou, em 2019. Lembrando que o decreto é de 2020. Então, há a possibilidade de se utilizar desse entendimento do STJ para ter reconhecido o tempo de afastamento como tempo especial. Pessoal, são muitas outras dúvidas, mas nós vamos deixar para falar sobre elas em outras oportunidades. Por hoje nós ficamos por aqui, convidando vocês a conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn como OC Advogados. E também temos o nosso site, temos uma infinidade de matérias de direito previdenciário. Você pode entrar lá e acessar gratuitamente digitando ocadvogados.com.br. Te espero no próximo vídeo.